Nosso convidado de hoje ganhou o prêmio Bem Virá em 2010 e teve seu livro publicado em 2012. Ele tá aqui relançando o livro dele, o Suicidas, o primeiro livro que ele publicou. Estamos aqui com o Rafael Montes, nosso convidado aqui, nosso primeiro convidado aqui da nova fase da Hora do Terror. O que você tá achando desse cenário, cara? Que loucura. Muito bom, o YouTube ótimo. é bonito, né? Dá pra matar um youtuber aqui. Dá pra matar um youtuber. Quem a gente vai matar aqui? Tem uma lista enorme. Eu queria logo abrir perguntando assim, como é que é pra você, a sua experiência? Você vai estar lá autografando, né, aquela fila e tal, e aí tem aquele cara que leu todos os seus livros. Então o cara tá esperando um psicopata, um cara assim, perturbado da cabeça, chega aqui uma simpatia de pessoa, um sorriso, uma felicidade, uma boa energia. Como é que é pra você esse distanciamento, às vezes, né, do público? Quem é que escreve e quem é realmente a pessoa, né? Precisa ser desgraçado da cabeça pra escrever livro dessas histórias ou não? Olha, a verdade, eu acho que quem é desgraçado da cabeça não sabe o que é, né? Então a minha visão aqui é parcial, eu tô te dizendo o que eu acho. Né, o louco nunca sabe o que é louco. Eu não me acho louco, eu me acho super normal, tudo certo, tudo tranquilo. E a verdade é que eu sou meio medroso também. Ah, olha aí. Eu sou bem medroso. E eu acho que por ser medroso eu consigo também escrever as coisas que eu escrevo, né? Porque eu tenho medo de tudo que eu escrevo. Então, montanha-russa eu não vou, filme de terror eu assisto, assim, de dia, à noite eu já tenho, esses que dão susto, eu fico assim, cacete, meu Deus. Então eu sou meio cagão, confesso. A sua formação não é de escritor, né? Você não veio de uma faculdade de literatura, etc. Você é advogado. Eu sabe? sou advogado. Então me conta como é que foi essa recepção, né? A sua família, tipo, pô, advogado e tal, e agora, hoje em dia, você ganha a vida escrevendo, né? Como poucos brasileiros a gente pode chamar assim, né? Na verdade, assim, eu tava na faculdade, no colégio, e eu tinha que escolher alguma coisa pra fazer na vida, né? E quando eu falei que queria ser escritor, meus pais falaram, não, vou te deserdar se você fizer isso. Então eu falei, pois bem, vou então fazer alguma coisa que talvez seja útil pra eu escrever os livros que eu escrevo. E eu falei, fazer direito, porque aí eu vou ser criminalista, vou viver no mundo do crime, e aí eu vou ter ideias para próximos livros. Essa era a ideia. Eu entrei na faculdade, como eu acabei já de dizer, eu tenho medo dessas coisas. Então, assim, a primeira vez que eu tive que ir num presídio, eu falei, bem, não, isso não é pra mim. E desisti de ser criminalista. E fiquei na área civil por muito tempo. Fiz estágio na área civil, ia virar advogado dessa área. Terminei a faculdade, fiz a OAB e em nenhum momento eu parei de escrever. Eu escrevi o meu primeiro livro, que é esse, Suicidas. No segundo, terceiro ano do ensino médio, no primeiro ano da faculdade. Publiquei no meio da faculdade. Comecei a escrever o Dias Perfeitos durante a faculdade e acabei de escrever e publiquei quando eu tinha acabado de me formar. E o Dias Perfeitos, quando saiu, estourou. E aí eu fui salvo aos 44 do segundo tempo. Já trabalhando, né? Já trabalhando, já estudando para ser juiz. Olha aí. Larguei tudo para viver de escrever, porque aí o Dias Perfeitos deu certo e passaram a me chamar para fazer roteiro. Né? Porque a verdade é o seguinte, mesmo vendendo bem, né, como escritor, o que me sustenta mesmo é trabalhar com roteiro. Ou seja, a venda de livros ajuda, mas é de 3 em 3 meses que o escritor recebe. Então, ainda assim, não é lá muita coisa. O ideal, né? E hoje em dia, o que você faz de roteiro para televisão, para web? Quais são os formatos que você faz hoje em dia? Eu brinco que eu não aguento um vamos. Se me chama, eu falo vamos. Ainda mais se eu gosto da ideia. Logo que eu publiquei o Dias Perfeitos, a Lúcia Murat, que é uma diretora de cinema, me chamou pra escrever um filme com ela. E é muito interessante, porque a Lúcia tem uns filmes mais artísticos, assim, com pouco plot. E eu sou um autor de plot, de trama, de virada, de surpresas, cenas fortes, e a Lúcia é anti tudo isso. Então eu falei, Lúcia, tem certeza que você tá fazendo? Ela tem, vambora. A gente fez, foi muito legal, o filme tá pra sair. Depois eu fiz uma série chamada Espinosa no GNT, baseada numa série de livros policiais. Depois eu fiz Supermax na Globo, que era uma série de terror. Sim. Globo. Depois eu colaborei com uma novela chamada Regra do Jogo. Que tinha o Alexandre Nero e a Giovanna Antonelli. E hoje em dia eu continuo fazendo roteiros lá pra Globo. De série também, e tem algumas coisas de suspense e terror. Cara, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o livro Suicidas, né, que você tá relançando agora. Então, cara, Suicidas é engraçado porque foi meu primeiro livro. Tenho que dizer que é um dos meus favoritos, assim, junto com o Jantar Secreto, que é o último, o mais recente publicado. O Suicidas é o meu favorito. Eu escrevi esse livro pelo seguinte, eu tinha escrito um livro anterior que eu nunca publiquei. Aliás, isso é inédito, eu nunca falei disso pra nenhuma entrevista. Um livro chamado Mera Ilusão. É um livro que eu tenho guardado na gaveta. E é um livro que conta a história de um mágico assassino.
que ele mata as pessoas através de imagens. Então a mulher cerrada ao meio é cerrada ao meio, a guilhotina, aquela de Houdini, que o cara entra na água, o cara morre dentro da água, enfim. E era um mágico assassino. Um amigo meu que fazia cinema na época me pediu pra escrever um roteiro. Aí ele falou, cara, mas esse roteiro, se for o roteiro dessa história, vai ficar muito caro. Bola um roteiro barato, que tenha personagem jovem, porque ator jovem topa trabalhar de graça. Que tenha só cenário fechado, porque interna é mais barato de filmar do que externa, e que não tenha efeito especial, no máximo um ketchup, que a gente faz sangue, beleza. Aí eu falei, tá bom. Aí eu pensei, beleza, vou colocar jovens numa casa, que é a coisa mais clássica possível, né? E aí eu falei, uma banda de filme que a gente conhece de terror, a premissa é essa. Você tem jovens numa casa e eles começam a morrer e algum deles é um assassino. É sempre isso, né? Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Aí eu tive a ideia, então, de fazer os jovens se matando. São 9 jovens que se matam numa roleta russa, numa única noite. E o mistério não é quem matou, mas sim por que eles se mataram. O que aconteceu na vida deles para que eles se matassem. E o livro começa um ano depois com as mães reunidas para tentar entender. Então, são 2 ambientes fechados. O porão e a sala das mães reunidas. Isso era um roteiro, como eu disse. Eu comecei a fazer o roteiro, ficou uma porcaria. Eu fazia livro, eu sei fazer, porque eu já tinha feito um anterior, pelo menos acho que sei fazer. Aí comecei a escrever o livro. E foi muito engraçado, porque todo mundo dizia que ia dar muito errado. Porque assim, cara, você tem um livro chamado Suicidas. Pesado. Pesado pra caramba. Tem uma cena bem forte, que é a cena mais forte desse livro, que o editor falou, tira. Eu falei, não, tem que ter a cena. Se eu tirar, não perde a graça. E eu deixei a cena. E é uma cena que muita gente gosta, assim, né? Porque é forte. Tem um pessoal aqui falando sim, que tem uma pública aqui. Tem um final bizarro, tem 500 páginas, o que em termos de mercado pesa pra caramba, pesado, né? sim. Porque seja um livro caro. Sim. Então você chega na livraria, você vai comprar um livro de um cara que você nunca ouviu falar, custa caro, tem 500 páginas, chama Suicidas. Tem uma história engraçada, a primeira vez que eu entrei numa livraria e vi meu livro, com um autor recém-publicado, eu entrei, caraca, a minha pilha de livros ali, ó, que legal, caraca, puta, nem acredito. Aí vi a pilha, fiquei esperando alguém pegar o livro, né? Esperei lá meia hora, entrou um malandro, olhou assim a pilha de livros, pegou o Suicidas, aí olhou assim, tal, leu a orelha, abriu, olhou umas páginas, falei, caraca, esse cara vai comprar. Pronto, vou chegar pra ele e falar, oi, eu sou o escritor. Olha aí. O cara leva um susto. O que você tá fazendo aqui? Não, aí eu fiquei lá. Aí daqui a pouco chega a namorada, uma mulher lá do cara, fala assim, o que você tá olhando aí, amor? Aí vê, Suicidas, Deus me livre, você comprar esse livro, eu termino com você. Devolve o livro e vai embora o casal. Porra, é a minha chance. Então todo mundo dizia que ia dar muito errado, assim. E felizmente foi um livro que cresceu no boca a boca, cara. É um livro que, até por causa, o final é bem legal, assim. Tem uma virada, assim, bem inesperada. Então as pessoas indicam muito, que as pessoas precisam falar sobre o livro, sabe? E tava esgotada a edição. Então chegou a nova edição aí pra... E tá muito bonita, realmente tá uma edição excelente. A galera encontra em todas as livrarias, né? Com certeza. Encontra em todas as na livrarias. Amazon e tal. Então vocês podem procurar sim, tem um link na Amazon. A gente bota também, ajuda a pagar nossos custos e tal. Comprem No na link. Amazon, no link, na descrição. E o capítulo extra que tem, na verdade, não é extra, porque a edição original tinha esse capítulo. Entendi. Só que na época eu não mandava em nada, e aí o editor mandou tirar e eu aceitei. Porque o outro eu não aceitei. Eu falei, tá bom, esse você tira, esse aqui você não tira. Aí agora que eu posso escolher alguma coisa, eu falei, não, agora eu quero que fiquem todos os capítulos que eu tinha escrito. E as pessoas acabam querendo mais, né, daquilo, né? Às vezes você, poxa, aquele universo que você criou e tal. E é por isso que ele acabou virando um teatro, né? Peça de teatro, E fala um pouco disso, cara, como é que é essa adaptação? Você falou que começou a escrever roteiro, então eu acho que você já tinha uma estrutura ali, né, na cabeça. Um visual como é que foi essa adaptação para o teatro, né? Foi no finalzinho de 2015, né, que começou. Então, na verdade, todo mundo diz que meus livros são muito visuais. Não só os Suicidas, como Dias Perfeitos, Jantar Secreto e tudo mais. Todos eles estão vendidos para cinema. O Suicidas, inclusive, já tem roteiro e diretor, que o diretor é o Matheus Souza, que faz uns filmes mais românticos e tal, e agora vai fazer um de terror. E o roteiro é dele também. E a adaptação para teatro, um cara que é o produtor, chamado Hélio Souto, ele falou, cara, eu adoro seus livros, eu quero fazer uma adaptação para teatro. E eu liberei, porque eu tenho uma teoria, Fernando, que é o seguinte, quando eu publico, deixa de ser meu, sabe? Assim, passa a ser de todo mundo, sabe? Então, a peça de teatro foi engraçado, porque eu só vi na estreia. Eu não pedi, ele falou, você não quer ver antes? Eu falei, não quero ver, eu quero ver quando estiver pronto. Mas você não quer ler o roteiro? Eu falei, não quero. Faz aí o que você tem que fazer. Por quê? Porque eu acho que é importante que seja a visão do cara sobre a minha história, entendeu? Assim, você quer conhecer a minha história, vai lá, compra o livro e lê.
entendeu? E não baixa o PDF. Sim. Mas eu acho muito legal, assim, eu particularmente gosto bastante da adaptação e os leitores adoram. Eu soube que sua peça de teatro estava lá em São Paulo, é isso mesmo? Como é que tá a peça de teatro hoje em dia? Então, foram 2 temporadas em São Paulo, depois veio pro Rio de Janeiro legal. e voltou para São Paulo. A peça do Suicida se chama Roleta Russa, Isso. por sugestão minha, na verdade. Eu sugeri mudar o título, eu sei que é esquisito isso, mas enfim. E o Dias Perfeitos também virou peça de teatro. Olha aí. E aí agora, que acabou a temporada do Dias Perfeitos, vai em São Paulo começar uma que eles estão chamando de Mostra Rafael Montes, que vai ser sábado Suicidas e domingo Dias Perfeitos ou o contrário, enfim. Mas é um dia a peça do Roleta Russa e no outro dia a peça do Dias Perfeitos. Muito maneiro. E aí depois vem pro Rio. Ah, isso que eu ia perguntar, que a gente aqui do Rio tá louco pra assistir. Perdi a oportunidade, mas tendo Vem aqui, pro Rio, a vem gente pro Rio de Janeiro. vai assistir. Também mesmo esquema, vai ser 2 dias, as 2 peças. As suas produções, assim, a maioria delas, ela tem uma pegada muito policial, né? Que é o seu gênero de escolha mesmo. Mas você tem um livro que é bem terror, assim, tem muitas histórias, muitas coisas amarradas ali, que é de terror, e o nosso canal é de terror. Eu queria que você falasse um pouquinho do Vilarejo, tá inclusive do seu lado aí, você pode pegar pra sem gente. derrubar o bonequinho. Pega o Nosferatinho aí pra gente, se quiser. E, cara, me fala um pouco do Vilarejo, cara, que é pra quem é fã de terror também. Olha aí, Nosferatinho não vem junto com o livro, tá, gente? Não vem. Cara, o Vilarejo é o seguinte, assim, eu brinco que o terror me escolheu, porque eu cresci lendo livro policial. Sim. Como você disse, a minha origem é policial. Sim, verdade. Né? E aí eu comecei a escrever os livros policiais, mas os meus livros policiais, eles todos têm uma pegada de terror. Porque eles têm umas cenas meio fortes, eu brinco mais até com o horror, principalmente, mais do que o terror. Quando eu comecei a publicar e ser mais conhecido, alguns cineastas de terror passaram a me chamar para fazer coisas. Eu entrei na Globo pela primeira vez para fazer um projeto que acabou não rolando de série, que vai virar um filme Nossa, de terror. que irado. Então passaram a me chamar pra fazer terror e eu, em tese, não entendia de terror, porque eu não tinha visto tanto filme de terror, nem lido tanto terror, pra ser bem honesto, assim, sei lá, com 15, 16 anos eu não tinha feito isso. Mas eu tinha escrito esse livro, que são 7 contos, cada conto é um pecado capital, todos passados no mesmo vilarejo, isolado pela neve. E o que é legal é que, na verdade, é meio que um quebra-cabeças, porque, em tese, são 7 contos. Mas quando você vai lendo todos os contos, eles viram uma única história. E tem um final que junta tudo. Então, às vezes, a terceira história muda o final da primeira. A quarta faz você odiar o personagem que você tinha amado na segunda. Então, você começa a entender a relação desses personagens do vilarejo na medida em que você lê todos. Então, a meu ver, é um romance, não é um livro de contos. Entendi. Mas pode ser considerado também livro de contos. E foi engraçado que eu escrevi, coloquei na gaveta, falei, isso aqui não vai dar em nada, porque eu não entendo de terror. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essa galera de terror, eu mostrei, então eu falei, cara, isso aqui é muito legal, isso é terror de qualidade, publique. Sim. E eu falei, cara, mas eu não tenho critério, sabe assim? Eu não tinha critério. Sim. E só então eu passei a ler terror e ver terror até para poder escrever, porque senão... A gente quase não tem uma produção boa, assim, digamos, madura, vou chamar de madura, no terror nacional. Tem alguns autores agora... Eu procuro, assim, a gente tá vendo surgir, mas a grande maioria, pelo menos que eu sinto que falta um amadurecimento na escrita mesmo, às vezes. A gente se baseia muito na importação, né? A gente pega terror lá de fora, um português mais traduzido, né? A gente pega as grandes referências do terror são importadas, né? O Brasil não tem essa coisa. E ao contrário das suas produções, porque eu sinto que você traz muito da nossa realidade brasileira. Me fala um pouquinho pra você qual é a sua visão sobre o terror nacional, sobre o que você conhece de terror nacional e o que poderia, sabe, o que você trabalha nos seus livros, o que poderia melhorar, assim, o que você gostaria de ver mais acontecendo. Cara, eu acho que a nossa realidade é um prato cheio pro terror e pro suspense, né, cara? Eu pego, sei lá, São Paulo à noite, o Rio de Janeiro à noite. Tem lugares incríveis para você criar. Eu moro em Copacabana. Em Copacabana você tem uma galeria um shopping dos antiquários, que é a coisa mais bizarra do mundo. E aí tem no Jantar Secreto uma cena toda bizarra que acontece nos... Gente, aquilo ali à noite, as galerias, você passando, tem uns manequins. Deve ser a coisa mais aterrorizante possível, né? E você tem, religiões afro, que são um prato cheio para você trabalhar terror. E por mais polêmico que isso seja, eu acho que é bom enfrentar a polêmica, né? Assim, imagina, um livro meu é sobre sequestro, e o personagem é super machista, no outro é canibalismo, no outro é suicídio, nesse aqui pecado capital. Ou seja, se eu tivesse medo de tratar de tema difícil, eu tava ferrado. Eu acho que a gente tem um prato cheio e tem alguns autores que têm sim se dedicado ao gênero. Sei lá, eu penso no César Bravo. Sim, maravilhoso. Que é bem legal, veio da internet. Há mais tempo tem o Vianco, que fez a coisa dos vampiros vindo de Portugal pra cá e tal.
Agora eu entendo, e é engraçado isso que você falou de que a gente é muito influenciado pela literatura lá de fora. E talvez por eu não ter lido tanto terror quando escrevi, me ajudou, né? Porque eu não fui tão... Não parece com nada o Vilarejo. Muita gente já falou, cara, não parece com nada. Por quê? Porque eu não tinha lido nada, por isso que não parece com nada. Eu brinco que, assim, não tem a Zíbia Gasparetto, que escreve livro que o espírito baixa nela e ela escreve. Então, no meu caso foi a mesma coisa, só que o meu é um caso de espírito mal que baixou em mim. E eu escrevi o Vilarejo. Aí o livro ele é todo ilustrado, ele tem umas ilustrações incríveis. Quem é que fez a ilustração? Cara, é um cara chamado Marcelo Dan, que ele desenha pra cacete, mas ele não vive disso. Eu conheci ele num clube de leitura e eu falei, cara, faz um quadrinho. Eu queria muito fazer quadrinho. Meu tesão mesmo, na verdade, é inventar coisas que eu não fiz ainda. Sim. Então eu não tinha feito um quadrinho e aí falei, pô, eu quero fazer um quadrinho. Aí ele falou, cara, vamos fazer um livro ilustrado, porque tem cara de livro ilustrado, você pega Lovecraft, você pega Edgar Allan Poe e tal, eles têm livros ilustrados, então vamos fazer assim na mesma vibe. Eu falei, beleza, foi o que rolou. Então eu ainda quero fazer quadrinho. Então, quadrinho chegando, exclusivo. Exclusividade, que na Hora do Terror ele vai lançar um quadrinho semana que vem. Se tudo der certo pra Darkseid, vamos ver. Olha aí. Você tá também na televisão? Então, eu eu apresento um programa de televisão chamado Trilha de Letras na TV Brasil, às quintas-feiras, 21h30, entrevistando escritores. Escrevo uma coluna toda semana no Jornal o Globo, às segundas-feiras. Os episódios do Trilha de Letras estão todos disponíveis no YouTube. Onde é que você está nas redes sociais? Então, é legal porque, cara, eu na verdade sou meio um ET de rede social, eu não entendia nada de rede social. E aí, um belo dia, os leitores passaram a me contactar na época dos Suicidas, da primeira edição. E aí eu fui crescendo. Hoje em dia eu sou bem ativo no Instagram, que é Rafael com PH_Montes, e no Facebook, que é Rafael Montes Writer. Olha aí. Olha que chique. Está aparecendo aqui embaixo. Te vira agora. Editor, bota aí. E aí você me encontra lá, sou eu que respondo. Olha. Então, se eu demorar a responder, é porque sou eu que respondo. Eu acho muito legal, cara, manter contato. As pessoas às vezes me contam umas histórias ótimas. Gente que foi roubada com o meu livro. Coisas divertidas que acontecem. Cuidado com fãs malucos, psicopatas, né? Que... Cara, você sabe que eu fico esperando o dia em que um fã vai me assassinar. Mas não aconteceu ainda, eu tô aqui. Qual foi o fã mais estranho que você já teve pra autografar? Qual foi, tipo, uma reação inesperada, algo maluco, enfim? Como é que foi mais bizarro? Eu sinto que eu decepciono algumas pessoas, porque como eu escrevo livros muito macabros e fortes, as pessoas esperam que eu seja uma pessoa quieta e que veste preto e tal. Então eu tenho muitos fãs que são assim, né? Que se vestem preto e são meio tímidos e tal, e falam, pô, Rafael, pô... E aí eu acho que eles acreditam que ia rolar uma identificação imediata e de algum modo até rola, porque eu acho tudo beleza, mas eu não sou assim, né? Então isso acontece bastante. Agora tem uma história engraçada que aconteceu na época dos Suicidas, que uma menina veio do Nordeste pro Rio de Janeiro e falou, poxa, eu queria muito, mandou por Facebook, queria muito que você autografasse meu livro. Olha. Na época eu consegui ainda fazer isso, tava começando a carreira e tal. E aí eu falei, beleza, olha, eu moro em Copacabana, ainda hoje moro, e moro perto do metrô da Cardeal Arco Verde, que é um ponto que todo mundo passa, porque o Copacabana Palace é ali, então é um ponto bem turístico, eu moro entre 4 hotéis. Então eu falei, beleza, quando você estiver lá, você me manda uma mensagem no Facebook, eu te encontro no metrô. Eu chego no metrô, tá a menina com 2 caras altos, assim, fortes e tal. Aí, opa, beleza, autografo o livro dela. Aí ela vira pros caras e fala, beleza, vocês podem ir embora. Aí os caras saem e entram no metrô. Eu falei, cacete, o que tá acontecendo? Ela tava com medo de você, pedir pra esses 2 desconhecidos ficarem esperando você chegar. Se você fosse muito perigoso, eles me protegiam. Olha que doida. Que loucura. O meu primo que tá aqui assistindo a gente, ele falou que ia levar uma arma na mochila quando foi na fila do autógrafo. Que eu não sabia o que esperar. É isso mesmo. Com razão, eu entendo. Eles são malucos mesmo, cuidado, é perigoso. Não, assim, a verdade é que dizem que os psicopatas são muito simpáticos, né? Tem um sorriso e tal. Rafael, eu queria agradecer demais a sua participação aqui na Hora do Terror, nosso primeiro convidado. Uhul, querido, sucesso, estamos acompanhando. Próximos livros, próximos lançamentos, volte aqui, volte sempre. Vamos aprontar muitas coisas, vamos aparecer. Sem dúvida. Tem um segundo vídeo aqui com ele, dando dicas de escrita, então volta aí depois, que aqui na Hora do Terror vai ter mais Rafael Montes. Esperem. Até a próxima. Até a próxima.